Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live. Eu sou o Dr. Vinícius Paiva, eu sou fisioterapeuta e no meu perfil, tanto no Instagram quanto no YouTube, eu ajudo fisioterapeutas a destravar o raciocínio, o tratamento clínico no AVC, gerar resultados muito melhores e mais rápidos para o paciente e assim você conseguir ter um processo de reabilitação muito melhor. Tá bom? Mas muito melhor que os métodos tradicionais. Então, se você ainda não segue meu perfil, siga lá no Instagram, siga no YouTube, tem muito conteúdo, tem muito vídeo, tem muita dica, tem muita sacada, muita informação que vai ajudar você com a reabilitação dos seus pacientes de AVC, vai dar muito feedback, muita informação que vai te ajudar a destravar o processo de reabilitação do seu paciente. Então, se você tem aquele paciente que às vezes você não está sabendo como lidar com ele não está evoluindo da forma que você gostaria, pode ir lá porque tem muita dica, muita informação que vai te ajudar nesses casos, ok? No mais também você pode fazer pergunta, que eu vou lá responder, vou te ajudar, vou te orientar, tá bom, gente? Gente, vamos fazer uma live hoje num tema muito legal, muito pouco discutido, mas é essencial na prática clínica, é fundamental na prática clínica. Vou mostrar aqui estratégias, tá bom? Estratégias para o fisioterapeuta poder destravar o movimento ativo do paciente de AVC. Tá bom? Eu vou mostrar como que a gente vai fazer com que o paciente que não está conseguindo uma resposta ativa, a gente consiga ajudar ele, consiga gerar facilitações para ele no processo de reabilitação que vai fazer com que ele tenha uma resposta ativa, tá bom? Dentro do movimento, dentro do processo de reabilitação. Então, fique comigo até o final, porque vai ter muita informação, vai ter muita dica, muita sacada para te ajudar nesse processo de reabilitação, para ajudar você a destravar seu raciocínio e o tratamento dos seus pacientes, ok, gente? Então bora lá para cima, chame as pessoas, convide outras pessoas, porque tem muita informação nessa live de hoje, tá bom? Bom, olha só, por que a gente precisa pensar em maneiras de destravar o movimento ativo do paciente? Como assim, Vinícius? O que você quer dizer com isso? Como que a gente vai fazer com que esse paciente que está ali sem o movimento consiga realizar movimentos da forma mais ativa possível? Para que não fique aquele paciente com o braço caído, com o braço sem movimento, sem mobilidade, que não ajuda a gente em nada, que não ajuda em casa, que não tem independência porque não consegue ter uma resposta motora ativa do membro. Então, como que a gente faz para ajudar esse paciente a realizar esses movimentos sem precisar da ajuda de ninguém? Para que o processo de reabilitação não fique passivo. O que é um processo de reabilitação passivo? Aquilo que o profissional de fisioterapia está o tempo inteiro fazendo pelo paciente, ou o próprio paciente está fazendo por ele. Ah, segura a sua mão, levanta, 1, 2, agora para a esquerda, movimenta. E fica a mão pendurada e o paciente levando de um lado para o outro. É uma terapia passiva que não ajuda em nada, não tem fundamento, não tem um porquê de estar fazendo essa atividade, não tem uma lógica. Se pergunta por que você está fazendo isso? Ah, para ganhar movimento, amplitude de movimento. Às vezes o paciente é hipotônico, o que mais tem amplitude de movimento, é mobilidade. Não faz sentido o exercício. E é onde as pessoas mais trabalham. Então a gente tem que começar a buscar um processo de reabilitação que faça sentido. O que eu quero com o meu paciente? Quais estímulos eu quero gerar para ele? Quais estímulos meu paciente precisa para poder evoluir? Não é só força e normalização de tônus, não. Eu falo isso sempre. Tem que abrir a mente, abrir a visão, ampliar o campo de visão, enxergar, eu falo muito do exemplo do iceberg, parar de olhar só a pontinha fora da água e enxergar o iceberg inteiro, tudo que está por baixo da água, porque é isso que vai fazer com que o paciente evolua. Isso faz parte do processo de controle motor, de controle do movimento. Às vezes a gente fica muito focado em um único objetivo e nem sabe como explorar esse objetivo da melhor forma possível. Então a gente repete exercícios que a gente aprendeu na faculdade, aprendeu na pós-graduação, mas não sabe nem por que exatamente eu estou fazendo esse exercício. Então, o objetivo aqui é a gente mostrar estratégias para que você consiga fazer com que o seu paciente faça o máximo ativo possível. Exercícios
passivos, eles vão ter uma dificuldade muito grande de evoluir o paciente. Então a gente precisa gerar uma neuroplasticidade. Para eu gerar uma neuroplasticidade, eu preciso do máximo possível de movimentos ativos do meu paciente. Eu preciso que essa resposta motora dele seja o máximo possível ativo. Ah, mas o meu paciente não tem movimento. Ele não consegue me dar resposta nenhuma. É exatamente sobre isso que a gente vai falar. Como que a gente vai fazer com que tenha o máximo de resposta ativa desse paciente, mesmo quando ele não consegue te dar resposta motora nenhuma? Então são várias técnicas, várias estratégias aqui para a gente poder abordar esse paciente. Muitas vezes, prestem atenção nessa dica. Às vezes a gente aprendeu a trabalhar o paciente de forma muito fracionada. Então a gente pega uma técnica e quer aplicar só aquela técnica, só aquele exercício, para um único objetivo. E dentro do método MPM, né, do método Massa Performance Muscular, a gente integra objetivos. Então, a intenção é trabalhar, é unir técnicas diferentes, estratégias diferentes no mesmo exercício, potencializar o estímulo para potencializar respostas e fazer com que o paciente consiga gerar a resposta que a gente deseja para ele, entendeu? Então, aqui muitas vezes eu vou falar de técnicas, mas elas não vão ser trabalhadas de forma isolada, tá? A gente vai ter que unir essas técnicas, tá bom? Então, o objetivo é exatamente esse, conseguir o máximo de ativo do paciente para gerar um máximo de neuroplasticidade para ele e a gente ter um processo de reabilitação muito maior. E a gente precisa entender, primeiro, por que esse paciente está com essa dificuldade de realizar movimentos ativos? Primeiramente, ele tem uma alteração de tônus, né? Ele tem uma alteração de tônus que pode estar hipotônico ou hipertônico, espástico. No hipotônico, ele vai ter uma dificuldade de iniciar o movimento muito grande. Ele não tem nenhum grau de tensão na musculatura. Ele não consegue sustentar contra a gravidade. Iniciar o movimento para ele é muito, mas muito difícil. É um paciente muito difícil de trabalhar. Às vezes as pessoas ficam tão encucadas com a espasticidade, lógico que se não for um grau extremamente avançado da espasticidade, mas é preferível a gente trabalhar com um paciente que tem uma hipertonia, porque ele consegue dar uma resposta contra a gravidade. Né? A gente consegue ter uma resposta mais fácil para ele de iniciar o movimento. Não que seja fácil para ele. Mas comparado com um paciente que é muito hipotônico, que está com uma flacidez muito baixa, iniciar o movimento para esse paciente é muito difícil. E aí, como que a gente vai abordar esse paciente? Tá? A gente vai... Outro fator que interfere além do tônus, né, é a dificuldade do processamento de informações. Né? Quando eu falo do processamento de informações, as pessoas pensam assim, o raciocínio? Não, o processamento não é o raciocínio na questão da inteligência, da memória, não. É o processamento das informações que ele recebe para transformar aquilo numa resposta motora. Porque isso foi afetado. A capacidade dele receber e processar as informações está afetada. E mandar essas informações para o local correto e gerar uma resposta de movimento, uma resposta de contração muscular, de ativação de fibras musculares, de movimentação articular. Então isso está comprometido, né, em função da lesão. E aí o paciente, mesmo que ele tente o movimento, ele não consegue fazer movimentos específicos. Vou mexer a mão. Mexe a mão. Ele não sabe como mexer a mão. Ele não sabe como mexer o braço. Ele não tem esse controle do movimento. Então isso está alterado. Isso também está alterado em função da alteração sensorial, da consciência corporal desse paciente. O processamento das informações sensoriais no paciente AVC ele é muito alterado. Então a percepção sobre o lado afetado, comprometido, é muito grande. Ele tem uma dificuldade de reconhecer esse lado que está comprometido, de perceber, de sentir. Se eu não tenho boa percepção desse membro, dessa perna, desse tronco que está comprometido, que está com um lado comprometido, eu não sei aonde está meu braço, eu não sei aonde está meu tornozelo, eu não percebo aonde está meu joelho. Então como que eu vou gerar uma resposta para ele? Então isso está alterado. Vai comprometer esse processo de resposta motorativa desse paciente também.
né? E com isso, o paciente, para poder permanecer numa postura sentado, permanecer numa postura em pé, tentar uma marcha, ele vai gerar muitas compensações, ele vai se travar inteiro para que ele consiga ficar naquela posição, para que ele consiga assumir aquela postura, para que ele consiga realizar alguma tarefa que seja a marcha, por exemplo. Ele vai gerar tanta compensação que ele se trava inteirinho. E aí que ele não consegue mesmo dar uma resposta. Por quê? Porque se ele trava inteirinho para ficar naquela posição, naquela postura, se ele destravar, ele desaba. Então ele não consegue se organizar. Tem uma dificuldade muito grande nessas informações, nesse controle postural também. Ok, gente? Boa noite, pessoal que está chegando aí. Tá? Qualquer dúvida, vai fazendo pergunta, tá bom? Então, gente, como que a gente vai atuar para esses pacientes? Vamos pensar, vou começar a falar das estratégias em cada situação aqui, tá? Às vezes a gente vai falando de forma separada para ficar mais didático para entender. Mas como eu falei, muitas vezes a gente vai usar essas técnicas juntos. Então, meu paciente é hipotônico, meu paciente é hipertônico, é espástico, meu paciente não me dá resposta de movimento, como que eu vou fazer com esse paciente? Olha só, vamos pensar no seu paciente hipotônico. Flacidez, tônus baixo, dificuldade de sustentação contra a gravidade, não consigo iniciar o movimento porque eu não tenho uma resposta de ativação da fibra muscular. Como que eu vou ativar esse paciente? Como que eu vou fazer com que tenha um início de um processo de contração muscular, de recrutamento de fibra muscular nesse paciente, de forma que ele me dê uma resposta ativa e não que seja por um efeito de um aparelho elétrico, né? De um phase, por exemplo. Aqui nós estamos falando de situações onde o paciente vai responder de forma ativa. A gente vai ajudar a destravar esse paciente, a gerar facilitações para o paciente. Esse é o papel do fisioterapeuta. Gerar facilitações para o paciente e não fazer pelo paciente ou deixar o paciente sozinho se virando ali que ele fica completamente perdido. A gente vai auxiliar o paciente, a gente vai guiar o paciente, a gente vai gerar facilitações para o paciente. Como que a gente gera facilitações para o paciente para que ele dê respostas ativas? A gente gera através, primeiramente, das informações sensoriais para esse paciente. O meu comando verbal ajuda a guiar esse paciente, a gerar facilitação. O meu comando, o comando visual ajuda a gerar facilitações. Ou ajuda a comprometer também. Se eu gero facilitação, dependendo da forma que eu uso, eu travo o meu paciente. E eu costumo achar que a culpa é dele. Isso é muito sério. Isso é muito sério, isso é muito comum acontecer. É muito comum acontecer. Você vai dar um estímulo para o seu paciente, o estímulo não está adequado e você acha que o problema está no seu paciente, porque a resposta não foi a que ele deveria ter dado. E o problema está no terapeuta. Tá? Isso é muito comum. Isso é muito comum. Por que que isso é muito comum, Vinícius? Porque muitas vezes a gente está fazendo um estímulo, um trabalho, um exercício, sem ter a mínima noção do porquê está fazendo. Se eu não sei o que eu quero com o meu paciente, se eu não sei o que ele precisa e o que eu quero com ele, eu não sei exatamente por que eu estou fazendo, eu estou reproduzindo uma técnica. Então isso é muito comum, né? Um erro que eu chamo muita atenção dos meus alunos. E eu tenho alunos sim, com muito tempo de formação, 15 anos, 20 anos, 30 anos, que cometem esses erros. Por quê? Porque a gente aprendeu a trabalhar de uma determinada maneira que limita o processo de reabilitação. Não é culpa deles, eu aprendi da mesma forma, eu também passei por esses mesmos problemas, até destravar o raciocínio, até entender, até virar a chave. Então a gente gera facilitações, mas a gente também trava o paciente. E aí, o que é o destravar? É entender o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo,
e perceber se a resposta do paciente está adequada. Poxa, a resposta não está adequada com o que deveria, com o que eu gostaria. Aonde está o problema? Será que o problema está nele, que ele não está preparado para dar essa resposta ainda? Ou será que o problema está em mim, fisioterapeuta, que estou fazendo algo errado? Certo? Então, a gente tem que estar muito atento nisso. Olha aí, vê se está dando problema para eles no vídeo, porque para mim ela não está carregando. Tá travando o vídeo? Pediram para eu olhar aqui, para eu perguntar para vocês se está travando. Tá travando o vídeo aí, gente? Deixa eu ver aqui só o sinal da internet aqui, se tá diferente, mas para mim tá normal. Para mim em nenhum momento travou, não. E aí, gente, como que a gente vai gerar essas facilitações? Então, vamos lá. Através dos estímulos sensoriais, como eu falei. O comando verbal, e dependendo se o meu paciente é hipotônico, se é hipertônico, eu tenho que modificar meu comando verbal. Eu tenho que modificar o ambiente que eu estou. Eu vou utilizar o comando, o estímulo visual. Eu vou usar o estímulo tátil. Isso é muito importante. Vinícius, então eu vou pegar um paninho, vou ficar lá passando no paciente para ele sentir lá se a textura é lisa, se é rugosa, se a pressão é profunda, se a pressão é superficial. Não. Não é só esse estímulo tátil que eu estou falando, não. O estímulo tátil é pegada. Pôr a mão no paciente, encostar no paciente, pressionar, travar seu paciente, colocar na mão e dar direção para a resposta do movimento. Isso é um estímulo tátil, não deixar seu paciente sozinho, fazendo as coisas que ele fica completamente perdido. Eu falo isso muito. Outro estímulo sensorial, proprioceptivo, extremamente importante. Por quê? Porque os estímulos sensoriais, as informações sensoriais, são caminhos para a resposta motora ativa. Sem a informação sensorial, eu não tenho resposta de movimento ativo. Sabe por quê? Porque se não tiver informação sensorial, não tem planejamento de movimento. Se eu não tenho planejamento de movimento, eu não tenho geração de programas motores. Se eu não tenho geração de programas motores, eu não tenho como gerar comando para o movimento. Entenderam? Isso é neurofisiologia. É neurofisiologia. Eu preciso da informação sensorial para gerar um processamento dessas informações e encaminhar para uma área de associação de respostas motoras, de planejamento do movimento. Eu preciso entender o que está acontecendo com o meu corpo. Eu preciso entender o que está acontecendo em relação ao ambiente que eu estou envolvido, em relação aos estímulos que meu corpo está recebendo. Seja ele auditivo, seja ele visual, seja ele tátil, seja ele proprioceptivo, né, que é o somatosensorial. Então eu preciso entender e preciso gerar uma resposta para isso. Se esses estímulos não são bem processados, e aí que é o grande problema no paciente de AVC, ele não é bem processado, e eu ainda não entrego esses estímulos da forma correta para o meu paciente, eu não facilito a vida dele. Eu não facilito. O que a gente tem que entender? É como se você estivesse guiando uma pessoa cega. Você está guiando uma pessoa cega. Vamos parar para pensar, olha que coisa mais lógica a gente entender. Você está guiando um cego. Aí você pode, ou colocou uma venda na pessoa, a pessoa não está enxergando nada. Aí você tem que guiar essa pessoa. E você vai falar para ela, vai para frente, vira para a direita, vira para a esquerda. Ela vai ser guiada? Vai. Dependendo do seu comando, ela pode ficar confusa? Pode. Ela tem chance de errar, mesmo você dando os comandos corretos? Tem. Muita chance de errar. Entendeu? Então você está guiando ela e ela mesmo assim vai ter dificuldade. Mas você está sendo um guia. Ela tem a sua voz, a sua direção. Aí depende de como você guia o seu paciente. Mas ela vai ainda ter um certo grau de dificuldade, mas ela tem um caminho para seguir. Se você pegar essa pessoa antes de vendar os olhos e mostrar para ela, você vai ter que fazer esse caminho, mostrar um mapa
E ela vai olhar para o mapa e vai memorizar. E ela vai lembrar, eu tenho que fazer esse caminho, então eu vou seguir tantos passos, vou virar para a direita. E venda ela. Ela tem uma direção? Ela tem uma direção. Pode ser que ela chegue? Pode. Pode ser que ela não chegue? Pode ser que ela não chegue também. Quando você pega esse paciente com a venda nos olhos, esse paciente cego, segura na mão dele e fala, vem comigo, só segue, vou te guiando, vou te puxando. Você está dando um estímulo, ele está sentindo a sua mão. Ele está sentindo a pressão. Tem um estímulo tátil. Eu sei aonde você está me puxando. Eu sei a direção que você está me puxando, que você está me guiando. Estão entendendo o que eu quero dizer? O estímulo sensorial, ele é extremamente importante e ele vai dar o caminho para a resposta de movimento. Mas o estímulo somatosensorial, ele é muito mais forte ainda do que o auditivo e o visual. Agora, se eu somo todos esses estímulos sensoriais da forma correta, eu bombardeio o meu paciente de informação. Fica muito mais fácil, mais seguro para ele chegar no destino. Faz sentido isso para vocês, gente? A gente tem que ser um guia desse paciente. Você tem que gerar facilitações. Se você deixa o seu paciente sozinho, é mais difícil para ele. Fulano, faz 3 séries de 10. Faz flexão, é assim. Aí você mostra e vai embora. Deixa o cara sozinho. Ele entende. Você falou para ele que era para fazer? Falou. Mas será que ele vai conseguir dar a resposta que ele deveria dar? Entendeu? É mais difícil para ele. Então a gente precisa entrar com os estímulos sensoriais e principalmente somatosensoriais. Ok? Isso vai ajudar você guiar seu paciente, gerar uma resposta motora mais eficiente para ele. Ok? Outra coisa que a gente vai fazer para esse paciente, né? A gente vai ter que irradiar força para esse paciente. Ele não me dá resposta motora, então vamos irradiar. Vamos irradiar força. Vamos irradiar força. Como que a gente irradia força para o paciente? A gente vai irradiar trabalhando o paciente de forma global. Não trabalhando um músculo por vez, ou um braço por vez, um movimento por vez. Não, é global. Por que global, Vinícius? Porque o nosso corpo movimenta em cadeia muscular. Eu preciso trabalhar no paciente em cadeia. Porque quando eu trabalho meu paciente em cadeia, eu consigo recrutar vários grupos musculares mais distantes, dependendo do estímulo que eu estou gerando para ele. Quanto maior o grau de dificuldade do movimento, do estímulo, né, da resistência que eu estou gerando, mais recrutamento muscular ele vai ter que fazer. É como se você estivesse num cabo de guerra. Você vai lutar contra uma equipe do outro lado, contra o seu oponente lá. Tá muito difícil, eles são muito mais fortes. O que você precisa fazer? Chamar pessoas para te ajudar. E aí você vai colocando 1, 2, 3, vai aumentando o número de pessoas te ajudando. Nossa, eles estão muito fortes, eu preciso fazer mais força ainda, eles estão me vencendo. Entra mais gente aí. Você vai colocando mais pessoas, são mais grupos musculares entrando para gerar a resposta que você quer, que o paciente precisa. Quando eu trabalho em cadeia muscular, eu consigo recrutar grupos musculares diferentes, mesmo do lado que não tem movimento nenhum. Se o meu paciente não tem movimento nenhum, eu tenho que irradiar força e tônus para o lado que não está com movimento primeiro, antes de exigir que ele faça alguma tarefa. Não adianta eu pegar meu paciente, pedir para segurar a mão e ficar lá para cima e para baixo no movimento passivo. Coloca a mão em cima da bola, agora vai para frente, para trás, para frente, para trás. Não! Ele precisa gerar resposta ativa. Ah, mas ele não consegue. Então vamos irradiar força, vamos irradiar tônus para esse paciente, para que normalize o tônus. Entendeu? Para que dê resposta de ativação da fibra muscular. E aí você consegue ir trabalhando grupos musculares diferentes, trabalhando o lado bom para irradiar para o lado ruim. Ele tem um lado bom. Explore isso. Explore isso para irradiar para o lado ruim.
E aí você vai perceber que você começa a ativar o corpo inteiro do paciente. Uma técnica que a gente usa no método MPM também, além da força irradiada, de radiação de força, que a gente trabalha com o paciente, e aí é um trabalho em cadeia muscular e cruzada, cadeia muscular cruzada, tá? Então, a cadeia muscular de flexão e extensão também vai te resolver, né? O principal é trabalhar em cadeia muscular, né? É que para você gerar essa resposta. Mas a gente usa muito a cadeia cruzada para irradiar para o lado contralateral também, tá? Então, quando a gente entende a técnica, o exercício se torna um veículo. Eu sei qual exercício eu vou pegar para gerar essa resposta que eu quero com ele. E que vai ser importante para esse objetivo aqui na frente. Entendeu? Então a gente consegue ter essa leitura diferente e a gente consegue gerar essa resposta de força e de normalização de tônus. E a gente usa uma técnica também chamada instabilidade controlada. Quando a gente entra com estímulos que vão gerando instabilidade no paciente, mas uma instabilidade que permita que ele fique na posição, na postura, né, que ele não caia, que ele não se desorganize, isso vai irradiar força para o corpo dele inteirinho. Ele vai ter que acionar grupos musculares do corpo inteiro para poder gerar a resposta e permanecer na postura. Então são técnicas que a gente vai utilizando, tá? Então, trabalhar o paciente em cadeia muscular é fundamental para você gerar uma facilitação do movimento ativo do paciente. Uma resposta mais fisiológica, uma resposta de ativação das fibras musculares, principalmente do lado que está comprometido. Tá? Para isso, ative o lado, né? Explore o lado bom do paciente e trabalhe em cadeia que você vai ver a resposta acontecendo e é impressionante. Uma outra forma para a gente facilitar a vida do paciente é fechar a cadeia. Trabalhar em cadeia cinética fechada para ele. Ah, e o membro superior? Membro superior também. Por quê? Como eu falei aqui, o paciente ele está cego, ele não sabe para onde tem que dar o estímulo, ele não tem boa percepção do lado que está comprometido, ele não sabe como gerar o processamento da informação para gerar resposta motora, resposta de movimento, ele está cego. Quando eu fecho cadeia, se for na mão, pode ser em cima de uma bola, pode ser apoiado no chão, pode ser na sua mão. Quando eu fecho cadeia, eu estou dando um estímulo tátil ali. E se eu jogo a descarga de peso, eu aumento a pressão, eu aumento o estímulo tátil sobre aquela região. Eu gerei uma facilitação para ele entender aonde o estímulo está acontecendo. Se eu quero trabalhar com o meu paciente, o membro superior, não deixa o membro superior solto, fecha a cadeia. E quando você fecha a cadeia, você faz co-contração, você aproxima as articulações, você aumenta ainda mais a estabilidade das articulações, o que facilita o movimento. Isso é uma outra coisa que a gente tem que fazer. Estabilização central do paciente. Estabilizar articulações. E estabilizar articulações começando pelo centro. Eu fiz uma live onde eu falei, uma casa não se constrói pelas paredes, se constrói pelo alicerce, pelas colunas de sustentação. Sem estabilidade proximal, não tem movimento distal. Eu preciso da estabilidade das articulações proximais. Eu fiz um vídeo, inclusive falando, eu dei o exemplo do escrever. O paciente pode ter pinça, força para segurar um lápis, mas se o punho não estabiliza, fica caído. Ele não consegue executar o movimento com perfeição, com destreza, com harmonia, porque ele não tem estabilidade na articulação proximal, na articulação proximal em relação aos dedos. Então aqui nós temos as articulações distais e aqui nós temos uma articulação mais proximal. Aí depois, se você tiver o do punho e não tiver do cotovelo, vai ser difícil. Você tem do seu punho, mas não tem do ombro. O ombro está subluxado. Como que ele vai sustentar para poder fazer o movimento? Ele consegue ter força para segurar um garfo, para segurar um copo, trazer até a boca, mas ele tem instabilidade da articulação do ombro. Ele não consegue estabilizar para poder fazer um movimento distal e trazer o garfo ou o copo até a boca.
ou pentear o cabelo. Ele não consegue. Não vai sair uma resposta adequada, vai ser biomecanicamente errado. E aí ele começa a machucar, começa a sentir dor, começa a ter lesão, se ele forçar isso. Faz sentido isso para vocês, gente? Então, eu preciso, para gerar uma facilitação para o meu paciente, estabilizar ele. Estão percebendo que tudo que eu estou falando, a gente vai aplicar ao mesmo tempo. Por quê, Vinícius? Porque para eu estabilizar meu paciente, eu preciso fechar cadeia também e eu preciso entrar com uma instabilidade controlada, porque quando eu entro com a instabilidade controlada, eu vou potencializar a resposta do meu paciente para gerar um controle de estabilidade ainda maior. Eu entro com o meu estímulo tátil para, durante a técnica do exercício, ficar dando estímulos em diferentes posições da articulação do paciente para gerar mais instabilidade nele e ele me dá uma resposta na direção oposta. Estou entrando com um estímulo tátil. E quando eu coloco a mão no meu paciente, ele dá a resposta na direção contrária, física. Lei de Newton, ação e reação. Se eu coloco pressão, força, numa determinada direção, eu vou ter uma resposta na direção oposta na mesma intensidade. Se eu empurro minha cabeça para o lado direito, esquerdo, no caso vocês estão vendo aí para o lado direito, né? Eu estou empurrando minha cabeça para o lado esquerdo, ele vai fazer uma força na direção oposta. E o paciente responde isso. Se você não falar nada para o paciente e começar a empurrar o paciente, ele vai te empurrar para o lado oposto. Sem falar nada. Porque o estímulo tátil proprioceptivo, o estímulo somatosensorial é mais forte. Ele guia. Mas olha só, eu quero empurrar a cabeça do meu paciente da direita para a esquerda. Vocês estão vendo o contrário, provavelmente, né? Mas eu estou da direita para a esquerda ou da direita para a esquerda, não interessa. O que importa é de um lado para o outro. Mas o meu braço está apontando para frente e eu estou forçando. Só que, na verdade, a direção da força que eu estou fazendo não está indo na direção que eu quero. E aí, sabe o que acontece? O paciente dá uma resposta diferente. E a gente fala, meu paciente não consegue. A culpa não é do paciente, a culpa é do terapeuta, que não soube direcionar o estímulo, dar direção para o estímulo. Entenderam quando eu falei que a gente pode facilitar ou complicar a vida do paciente? Se eu der um estímulo tátil numa direção errada, ele vai me dar uma resposta errada. Eu vou dar um exemplo que aconteceu com as alunas. Dentro do curso de formação, eu peço para elas filmarem, né? Elas vão aprender dos exercícios. Olha, vai aplicando no seu paciente, vai aplicando, filma e me mostra e nós vamos fazer um feedback para corrigir o que você fez de errado. Ou o que você fez de certo. Mostrar o que você fez de certo e perceber que você fez de errado. Aí vai mostrando o raciocínio. Olha, eu comecei a escolher esse exercício por causa disso, disso e disso. Meu objetivo com ele é esse. Ele tem esse problema, assim, assim, assado. Esse exercício, eu queria essa resposta e essa e essa. E vai me explicando o que ela quer com o exercício. E aí ela vai fazer o exercício e dar o estímulo tátil e a resistência. Olha, mas ele não conseguiu fazer não. Eu estou fazendo o movimento e ele está indo para a direção oposta. A paciente, ela queria levar o paciente em diagonal. Né? Queria levar no movimento diagonal, queria que ele viesse empurrando ela. Ela estava dando resistência, ele tinha que fazer um movimento numa diagonal. Só que, quando ela apoiou a mão no paciente, ela fez isso com o braço para a lateral, com o antebraço para a lateral. Quando ela empurra o paciente empurra ela de volta. Aonde está o braço de força dela, a direção da força dela? Está na lateral. O que o paciente começou a fazer durante o exercício? Empurrar ela para o lado. Sabe o que ela começou a fazer? Fulano, seu fulano, não, tá errado. Me empurra para trás. E ela ia dando um comando na direção que ela queria e o paciente ia fazendo a direção, a resposta, na direção que estava o estímulo do tátil. Ela queria um movimento, dava o comando verbal e o paciente fazia em outra direção. Ela falou, ele não deu conta de fazer. Eu falei, sim, o problema não está no seu paciente. Ela, não, por quê? Olha a sua mão, olha a direção da pegada. Olha aonde você posicionou a mão. Ela olhou assim,
Tá de lado, né? Por isso que ele estava indo de lado. Por isso que ele estava indo de lado. O que eu falei? O estímulo verbal é importante? É. Mas o estímulo somatosensorial, ele é muito mais forte. Ele ganha. Eu pegar na mão do meu paciente e guiar ele, é muito mais fácil para ele chegar ao destino do que eu só guiar através do meu comando de voz. O comando de verbal é importante? É. O comando auditivo, que é o comando verbal nosso, é o auditivo do paciente. E ele vai processar junto para poder dar uma resposta de movimento. O visual também. Então o comando verbal é muito importante, mas o somatosensorial ele é mais forte. Quando eu coloco o comando tátil, o estímulo tátil numa direção, estou dando comando verbal na outra, eu estou brigando comigo mesmo. E o meu paciente não sabe o que eu quero, porque eu estou dando comando para ele ir numa direção e estou dando estímulo tátil para ele ir em outra. Quem vence? O estímulo tátil. E a gente faz isso muito, muito. Quer um outro exemplo? Paciente descarrega peso todo para o lado esquerdo. Eu quero que ele transfira peso para o lado direito. O que as pessoas pensam em fazer? Isso aconteceu com o aluno também. E eu falei assim, você cometeu o mesmo erro que a maioria das pessoas cometem. E eu falo sempre, se você quer que o seu paciente venha para o seu lado, para o lado direito, dê o estímulo do lado direito. Empurre ele para a direção que você quer que ele faça o contrário. Aí as pessoas querem que ele venha para esse lado, para o lado direito, e empurra. Ah, eu vou empurrar porque aí ele vai entender que ele tem que descarregar peso para lá. Mas quando eu estou empurrando, a tendência dele é me empurrar para o lado oposto. E aí foi tão interessante que o aluno falou, ele falou assim, fisioterapeuta formado, ele falou assim, eu fiz uma queda de braço com ele, porque eu empurrava ele, me empurrava forte, mas eu venci. Porque ele queria que ele transferisse o peso, então ele foi para o lado contrário e começou a empurrar. E quanto mais o paciente descarregava peso para a esquerda, ele queria empurrar para a direita, e ele foi lá do lado esquerdo. E quanto mais ele empurrava para a direita, mais o paciente empurrava para o lado oposto, que era o lado que ele não queria. E ele teve que fazer força e segurar o paciente. Só que o estímulo tátil dele é forte. E ele está dando a direção no sentido errado. E isso faz com que o paciente gere uma resposta errada. E a gente acha que o problema está no paciente, o problema está na técnica do terapeuta que não entendeu a neurofisiologia, nem a física, na hora de aplicar o exercício. Faz o exercício porque ele é mais lógico a gente fazer assim, a gente aprendeu a fazer isso. Só que neurofisiologicamente e pela física, ele não vai dar essa resposta, ele vai dar uma resposta diferente. E a gente acha que o problema é do paciente. Esses são casos, são exemplos que vão acontecer que a gente está, em vez de facilitar, gerando dificuldade para o paciente. Por isso que às vezes o paciente não dá a resposta. Entenderam? Faz sentido isso para vocês? Eu vou colocar outro exemplo aqui, aí eu leio as perguntas, tá bom, gente? Os comentários aí. Só para completar o raciocínio. Então a gente precisa, muitas vezes, guiar o paciente, tirar a venda dele. E a gente faz isso quando a gente dá o estímulo tátil. Quando a gente fecha a cadeia do paciente. A gente tira essa venda dele. Mesmo de forma inconsciente. Ah, mas o meu paciente, ele não consegue me dar uma resposta ativa. Ele está ali meio aéreo. Não tem muitos pacientes neurológicos assim, paciente de AVC assim, que está meio aéreo? Ainda ele está, por conta da lesão, ele não está consciente, ele está consciente no sentido de estar acordado, mas não está processando as informações da forma correta, né? O cognitivo ali está meio alterado. E é muito difícil trabalhar com esses pacientes. É muito difícil. Porque se o paciente não compreende o que você está falando, ele não gera resposta. Se ele altera o cognitivo, ele não gera resposta para o movimento, mesmo que ele tenha capacidade de gerar resposta. Quer um exemplo disso? Pacientes autistas. O paciente autista, ele não tem problema motor e muitas vezes ele não anda. Pacientes graves que não andam. Só fica sentado ou deitado. Não anda. Ele tem problema motor? Não tem problema motor. Onde está a alteração dele? Cognitiva. Ele não processa a informação. Ele não sabe o que fazer. Então ele fica naquele mundo dele ali e não sai do lugar.
Então a gente precisa gerar estímulos para facilitar a resposta do paciente. Quando eu entro com esse estímulo tátil, mesmo que o meu paciente não seja consciente da resposta que ele está dando, ele vai gerar resposta. Ele vai gerar resposta, porque é neurofisiológico. E porque existe algo chamado respostas de proteção e respostas de correção postural, que é uma resposta de proteção. E respostas de proteção, elas são reflexas. Elas não precisam do comando do centro suprassegmentar. Quando eu dou estímulo para o meu paciente, ele me empurra de volta. Se o paciente não consegue estender a mão e você coloca ele sobre a bola e coloca ele para frente, na hora ele leva a mão para se proteger. É uma resposta de proteção. Mas eu ativei, eu fiz o meu paciente gerar uma resposta, ele trava na hora. Então é possível trabalhar, gerar respostas, fazer o paciente gerar respostas ativas, mesmo que o paciente não tenha consciência da resposta? Sim, é possível. A gente utiliza as técnicas para gerar facilitação do paciente. A gente utiliza técnicas. É fácil? Não, gente. Trabalhar com esses pacientes não é fácil. Não é fácil. Por isso tem que estudar, por isso tem que valorizar o trabalho. Muitas vezes as pessoas não valorizam o trabalho do paciente, do fisioterapeuta neurológico. Mas tem uma complexidade muito grande ali. Tem uma ciência muito grande por trás. E com detalhe, não é o medicamento que vai fazer o paciente voltar a andar, não. Se não tiver fisioterapia, não volta a andar. Não volta a fazer as coisas, não. Pode voltar, mas volta mais ou menos. Cheio de alteração, de compensação, não tem funcionalidade. Então, a gente tem que valorizar, tem que entender, fazer com que as pessoas entendam que é um grau de complexidade muito grande o processo de reabilitação. Não é tão simples. A gente precisa de muita técnica, de muito conhecimento para gerar respostas no paciente. Ok? Deixa eu tentar aqui ver se tinha alguma outra coisa para complementar aqui. Ah, tá, beleza. Então, a gente vai entrar sempre com esses estímulos juntos e é muito interessante, muito importante, quando a gente vai trabalhar com o paciente, ter um objetivo em mente do que a gente vai trabalhar, tá? O objetivo é falar assim, trabalhar funções. Por que eu quero aquela função? Vou trabalhar, não fazer um trabalho, 3 séries de 10, pum, pum, pum. Não, por quê? Dar um estímulo, um objetivo para o paciente ali dentro da terapia que a gente está fazendo com ele, para ficar mais fácil do paciente visualizar o que ele tem que fazer. Faz sentido isso para vocês? Ele está visualizando um objetivo da tarefa. A tarefa tem um objetivo. Eu estou visualizando. Uma outra coisa para a gente gerar facilitação para as pessoas chama-se alavanca. Olha que outra coisa maravilhosa da física, que as pessoas morrem de medo. Meu Deus, alavanca, primeira classe, segunda classe, que é isso? Como que eu vou trabalhar isso no meu paciente? Eu vou nem entrar no mérito, primeira, segunda, terceira classe da alavanca. Vou entrar no mérito da vantagem mecânica que a gente gera para o paciente. Isso aqui também é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque ou a gente facilita ou a gente dificulta o paciente. O que é a vantagem mecânica que eu vou usar dentro dos meus exercícios para trabalhar com o meu paciente e facilitar uma resposta ativa do paciente? A gente tem uma força que joga a gente para baixo o tempo inteiro, chama gravidade. As pessoas querem trabalhar com o paciente que não tem controle do movimento, que não tem controle sobre a resposta de ativação da musculatura, de contração muscular, não tem normalização do tônus, e ela ainda coloca essa pessoa para fazer ou para ficar numa posição aonde a gravidade está atuando muito sobre ela e ela tem uma dificuldade muito grande de permanecer. E eu vou esperar que ela me dê uma resposta. Ela não vai dar. Por quê? Porque a gravidade já é uma força. A gravidade é uma força. Ela está lutando contra a gravidade. Para ela me dar uma resposta, e eu coloco ela numa situação onde ela não consegue vencer essa gravidade, eu estou dificultando a vida do meu paciente. E ela fala, meu paciente não consegue fazer. Então, tira o paciente do efeito da gravidade. Posicione ele, posture seu paciente em
situações, em posturas, aonde elimine o máximo o efeito da gravidade. Por isso a gente começa com o paciente de baixo para cima, para ir evoluindo com ele. Primeiro, para tirar o efeito da gravidade, e outra, para gerar próximo ao processo do desenvolvimento motor normal, aonde ele vai tendo que ativar aquelas estruturas iniciais como se fosse uma criança em desenvolvimento, né? O Bobet fala muito isso, Bobet traz esse conhecimento, para que ele consiga ir ativando aqueles grupos musculares numa sequência que fique mais fácil para ele. Porque se eu coloco o meu paciente em pé, desde o início da terapia, ele não me dá resposta nenhuma, porque ele está lutando para ficar em pé. Lutando muito. E ele precisa fazer tanta compensação que eu falei no início, que se ele tirar essa compensação, ele desaba. Então, ele não vai dar resposta para você. Eu preciso eliminar o efeito da gravidade no início. E como que eu faço isso? Posturando ele em posturas onde eu elimino a gravidade, posturas mais baixas, gerando essa facilitação para ele. Fazendo com que ele faça movimentos no sentido da gravidade, ou no sentido lateral onde a gravidade não vai ser importante, não vai ser uma resistência. Eu não preciso pegar a mão do meu paciente e fazer, eu preciso gerar momentos, situações em que eu facilite a vida do meu paciente. Eu quero trabalhar meu paciente de sentado para de pé. Aí o que as pessoas fazem? Muito, principalmente quem trabalha com paciente domiciliar, coloca numa cadeira baixa, coloca a pessoa sentada no sofá que afunda, que até a gente tem dificuldade para levantar dele. O que eu estou fazendo? Gerando uma desvantagem mecânica para o meu paciente. Por quê? Porque para eu passar para de pé, olha que coisa linda. Quando a gente está sentado, a primeira coisa que a gente vai fazer é levar a cabeça para frente e trazer os pés para trás do joelho. Por que eu trago os pés para trás do joelho e levo a cabeça para frente? Quando eu estou em pé, quando eu estou sentado, eu estou aqui encostado, recostado, alinhado, né? Aonde está passando a gravidade? Sobre a minha cabeça. Ela está vindo na direção da minha cabeça, então ela está passando sobre a minha coluna. Então ela está todo o peso jogado para trás. Então é muito mais fácil eu tombar para trás. Se o meu centro de gravidade está aqui atrás, passando lá sobre o meu quadril, na linha do quadril, quem vai fazer a força de alavanca aqui? Qual é a articulação principal que vai me jogar para frente, me jogar para cima para ficar em pé? O joelho, no primeiro momento. Vai participar tornozelo e quadril. O tornozelo tem que ter estabilidade, o quadril vai entrar no movimento, mas no primeiro momento eu preciso do joelho, porque o quadríceps vai fazer essa força contra a gravidade. Quanto mais distante meu centro de gravidade está do meu joelho, que é a minha articulação, que é o meu eixo de movimento, mais desvantagem mecânica eu gero. Então, fisiologicamente, instintivamente, inconscientemente, se você pedir para uma pessoa levantar e ela não tiver lesão nenhuma, ela vai fazer este movimento para frente. Quando eu jogo a cabeça para frente, o que eu estou fazendo? Jogando o peso do meu corpo para frente, trazendo essa linha do centro de gravidade mais próxima do joelho. Quanto mais a minha linha do centro de gravidade, esse peso da gravidade, estiver mais próximo da minha articulação de movimento, que no caso é o joelho, mais fácil se torna, porque eu diminuí meu braço de resistência. Quem é resistência? Gravidade. Aproximei da articulação de movimento, diminuo o meu braço de resistência. Facilitei o movimento. E como que eu quebro isso no dia a dia, na hora de trabalhar com o meu paciente, se ele não consegue ter força suficiente para passar para de pé de uma determinada cadeira ou de um sofá? Eu coloco ele num assento mais elevado. Num assento mais elevado, minha perna está mais em extensão. Meu joelho está mais estendido, significa que o meu joelho está mais próximo do meu quadril. Se o meu joelho está mais próximo do meu quadril, meu centro de gravidade está mais próximo do joelho. Eu gerei facilitação para o meu paciente. Se eu começo com o meu quadril lá atrás, ou mais abaixo do joelho, eu tornei muito difícil a vida do paciente. E quando eu expliquei isso, estava explicando sobre as alavancas, como a gente utiliza a técnica com o paciente, uma paciente falou, meu Deus, tadinho do seu fulano, por isso que ele não consegue ficar de pé, e eu insisto com ele, eu dando com ele, eu chamo, vamos, e ele não fica de pé.
ela entendeu naquele momento, caiu a ficha dela, que ela estava dificultando a vida do paciente. Olha o que a gente pode fazer pelo paciente. Então, você quer facilitar, você vai diminuir o braço de resistência. Porque o seu paciente não tem força. O que é vantagem mecânica para entender? Vantagem mecânica é força, braço de força sobre braço de resistência. Quando eu tenho uma unidade sobre a outra, a que está em cima é diretamente proporcional. Ou seja, meu braço de força é diretamente proporcional à vantagem mecânica. Quanto mais força eu tenho, quanto mais resposta de força, mais fácil o movimento. Se meu braço de resistência, ele é inversamente proporcional. Quanto maior a resistência, mais difícil de ganhar o movimento. Por isso que a gente aumenta peso na academia e fica mais difícil de movimentar aquele peso, de fazer o exercício. Se eu quero ajudar meu paciente e ele não tem força, eu tenho que diminuir o braço de resistência. E a gravidade é um braço de resistência. E se eu coloco a mão no paciente, eu quero começar o exercício, aonde as pessoas vão fazer exercício com o meu paciente, que já está com dificuldade, não tem controle do movimento, tem dificuldade de vencer a gravidade, não tem estabilidade da articulação proximal, porque eu não trabalhei isso nele, e sem estabilidade proximal não tem movimento distal. Então, primeira coisa que eu mostrei para vocês na aula passada é, faça exercício de estabilização antes do dinâmico. E aí, a gente começa o exercício por onde? Pela mão. Eu começo pelo distal. Quanto mais distante eu quero que o meu paciente faça o movimento do ombro, olha a distância do meu braço de resistência, da minha mão para o meu ombro. Quanto mais a resistência está distante do eixo de movimento, maior é a dificuldade do paciente, além de eu sobrecarregar essa articulação proximal. Que se ela não estiver muito estável, ela vai provocar lesão nessas estruturas de tecido mole, bursa, tendão, supraespinhoso, bicipital, cabeça longa do bíceps, vai ser tudo pinçado. Quero facilitar para o meu paciente. Aonde eu começo os exercícios? Proximal. Depois eu vou evoluindo para o distal. Aonde eu começo a resistência? Se eu precisar, começo no exercício para fazer o ombro, depois eu vou distanciando. Aí eu posso ir para o meio do braço, para o cotovelo, para o antebraço, para a mão. Mas a mão eu não posso começar. Eu não começo do distal, eu começo do proximal. Uma, porque eu preciso ativar primeiro do centro para a periferia, para dar mais estabilidade, ativação dessas estruturas. E outra, porque eu tenho que diminuir meu braço de resistência. Porque senão eu não consigo o movimento com o meu paciente, ele tem dificuldade. Agora, eu quero o exercício com o paciente, eu quero guiar o movimento, eu ponho uma leve resistência do mesmo distal, mas eu ponho proximal junto. Por quê? Para facilitar para o meu paciente, porque quando eu entro com a resistência manual, mesmo que leve, é importante. Não deixe o seu paciente cadeia aberta, porque dificulta, ele não sabe a direção. Quando eu ponho a mão no meu paciente e dou a direção, olha, você vai fazer nessa resistência, mesmo que leve, mas eu estou dando a direção, facilita. É incrível. Se o paciente não está conseguindo o exercício, põe a mão em cima. Agora vai. Empurrou minha mão, empurrou, ele vai te dando resposta. Ah, ele não está vencendo. Talvez sua resistência seja grande demais. Talvez você precisa diminuir o braço de resistência e em vez de deixar muito distal, deixar mais proximal. Talvez você precise estabilizar antes a articulação central primeiro. E tudo isso não é uma coisa por vez, a gente vai trabalhando em conjunto. Faz sentido isso, gente? Caiu uma ficha para vocês quando eu falei aqui da alavanca, do braço de resistência, desse braço para gerar vantagem mecânica ou desvantagem mecânica no meu paciente? Quero trabalhar o pezinho com ele, mesmo que eu quero trabalhar bíceps. Tá difícil para o meu paciente? Eu não preciso diminuir a resistência, eu aproximo o peso mais da articulação do eixo de movimento. Se eu quero trabalhar bíceps, meu eixo de movimento é o cotovelo, começa a resistência. É o mesmo peso, mas a resistência vai se tornar menor porque ela está mais próxima do eixo de movimento. Quanto mais eu vou distanciando, mais resistência eu gero, porque eu aumento o meu braço de resistência e ela é inversamente proporcional à minha vantagem mecânica. Estou dificultando meu paciente. Mas é uma forma de você evoluir seu paciente também, né? No trabalho de força, é uma forma de você ir evoluindo.
em vez de você aumentar o peso do seu paciente, né, do que você, ou da resistência, você vai distanciando. É uma forma de você trabalhar o seu paciente e gerar um grau de dificuldade maior para ele. E a gente faz isso muito na formação, no método MPM, porque a gente trabalha, a gente não usa pezinho. No método MPM a gente não usa pezinho, não usa equipamento de academia. A gente usa bola, disco, a gente usa às vezes um balancinho, a gente usa equipamentos que geram instabilidade para o paciente. A gente usa equipamentos que geram ativação somatosensorial, tátil proprioceptiva o tempo inteiro. E a gente usa muita mão para gerar resistência, porque eu consigo dar estímulo tátil e proprioceptivo utilizando as minhas mãos. Então a gente utiliza a mão para gerar resistência. Ah, então eu vou ter que fazer muita força? Não, porque a desvantagem é toda do paciente. Quando o paciente começa a evoluir, eu vou aumentando o grau de dificuldade do paciente. De que forma? Mexendo na vantagem ou na desvantagem mecânica dele. Eu vou modificando a posição do paciente dentro do exercício. Eu não preciso aumentar a minha força. A desvantagem é toda dele. E por que eu preciso ir evoluindo o grau de dificuldade do paciente? Porque se tiver fácil, não tem estímulo. Gerou acomodação. É aquela pessoa que caminha durante um ano a mesma distância no mesmo tempo. Não tem mais, não surte mais efeito. Já gerou uma acomodação. Eu preciso evoluir, tá? Falei muita coisa, né, gente? Deixa eu voltar aqui. Tem muita coisa aqui para trás. Deixa eu buscar. Vixe Maria. Deixa eu ver se... Ah, Marta Mendes falou, travou muito, que pena. Ixi, agora foi. Não é fácil o trabalho do fisioterapeuta, mas todos precisam buscar esse domínio maravilhoso que você tem, doutor Vinícius. A gente, né, tá aí. É um caminho. Formação do método MPM tá aí. Eu vou ajudar nesse caminho, de destravar o raciocínio. Tentar passar um pouco do conhecimento, né, desse raciocínio para as pessoas. Desculpa a ignorância, doutor Ministro. Então, cadeia fechada é tipo gerar... Tipo, travar todos os membros, né? Ela completou aqui. Fazer o exercício onde ele use todos os músculos. Não, fazer o exercício onde ele use vários músculos é trabalhar em cadeia muscular. Fechar a cadeia é não deixar esse membro solto, livre. Por exemplo, eu pego um pezinho, ponho na mão, estou fazendo um movimento livre. Eu preciso travar. Eu preciso fechar esse movimento. Isso facilita para ele. E muitos pacientes, principalmente se eles tiverem uma distonia, flutuação de tônus, aí já vai a dica, hein? Pacientes que têm distonia, que tem flutuação de tônus, aí que você precisa fechar a cadeia. Paciente hipotônico, aí você precisa fechar a cadeia. Por que, Vinícius? Porque quando eu fecho cadeia, eu faço cocontração, eu aproximo a articulação, eu aumento o tônus dos agonistas e antagonistas em volta da articulação. Então eu aumento a estabilidade e eu consigo normalizar esse tônus mais para cima. Entendeu? Então aí eu facilito para o paciente, tá bom? Foi fechar a cadeia, né? É isso, seria fechar a cadeia e trabalhar a cadeia muscular é fazer com que seu corpo trabalhe várias partes ao mesmo tempo e não trabalhar só um segmento por vez. Vou trabalhar só a força do bíceps. Não, eu vou trabalhar de uma forma que eu estou trabalhando o membro superior, mas eu vou irradiar força para o meu tronco e até para o meu membro inferior. Eu vou trabalhar lá no meu membro inferior e vou irradiar força para o meu tronco, né, para o meu abdômen, para as minhas costas, e vou irradiar força até para o membro superior, que eu não estou nem mexendo nele. Estou nem encostando nele, mas estou irradiando força para ele. Vinícius, é perceptível? É perceptível. Você vê o paciente, e se o paciente não tem controle do movimento, o braço chega a levantar. Né, de tanto que ele começa a utilizar. Tem como citar um exemplo de um exercício em cadeia aberta e um em cadeia fechada? Acabei de falar, né? Nem tinha visto aqui. Apesar de todos os BPM são em cadeia fechada, né? A maioria deles estão em cadeia fechada porque a gente trabalha para dar máximo de estímulo, de irradiar o máximo de estímulo. Como eu trabalho com a resistência manual o tempo inteiro, a gente está sempre pondo a mão no paciente, eu não deixo o meu paciente sozinho, então eu estou sempre fechando cadeia, estou sempre ativando ele ali
E isso faz com que eu dê a direção do movimento que eu quero. Se eu deixo o meu paciente solto, ele se desorganiza, ele desalinha, e às vezes ele faz um movimento desalinhado. E o movimento desalinhado não traz a resposta de ativação de fibra muscular necessária. Às vezes você faz um movimento com o membro desalinhado, você recrutou X fibras musculares para gerar contração. Se você alinhar um membro, você recruta 3x, 4x. Então, o alinhamento biomecânico, ele é um dos princípios do método MPM, ele é fundamental. Quando eu ponho a mão no meu paciente, quando eu dou a direção para ele, eu estou guiando ele, eu estou dando direção. Então, eu estou mostrando qual é o movimento que ele tem que fazer. Eu gero, além do alinhamento biomecânico, eu torno um GPS para ele, um guia. Inconscientemente, ele sabe a direção que ele tem que ir. Que eu estou gerando uma facilitação para ele. Quando eu ponho a mão no meu paciente, eu gero uma facilitação. Por isso que, se eu dou o estímulo numa direção contrária do que eu gostaria, ele vai me dar uma resposta errada. Tá? Então, trabalhar o estímulo tátil no paciente, não é o estímulo tátil do paciente, o estímulo tátil do terapeuta no paciente é muito importante, tá? Deixa eu ver aqui. Isso aqui eu acho que eu já passei. Ah, tá. Falou, já citou. Ficou alguma outra pergunta, gente? Entenderam, gente? Pra gente fechar o raciocínio, eu falei que várias técnicas, várias estratégias pra gente ir trabalhando o paciente, né? E o comando verbal, o ambiente, ele é importante. Então, quando eu falo do comando verbal, ele é importante para guiar, porque olha só, eu tô com meu paciente hipotônico. Falei esses dias na live, eu brinco muito, né? Aí a pessoa fala assim, senhor fulano, vamos fazer um exercício tal? Força, força. O paciente já tá hipotônico, ele já tá relaxado. A pessoa fala manso, devagar, aquele tom de voz baixo, a paciente derrete. Aí eu não entendo por que o meu paciente não consegue dar resposta. Então tem que dar comando verbal firme. Bora, seu fulano! Estímulo, força! Agora, meu paciente é espástico, é hipertônico. Aí ele tá ali, tentando fazer exercício. Aí você fala assim, força, seu paciente! Ele faz assim, ele trava inteirinho. Força, fulano, força! Ele trava. Porque o tônus dele já é alto. Quando eu entro com um comando verbal forte, eu ativo o tônus, eu jogo o tônus dele para cima. Então, se o meu paciente é espástico, se o meu paciente é hipertônico, eu tenho que ter um comando verbal mais tranquilo, mais pausado, mais baixo. Significa o quê? Se eu tenho um lugar, um ambiente, onde é uma muvuca de gente, uma barulheira, meu paciente é hipertônico, eu não consigo trabalhar com meu paciente. Eu não destravo ele. Você vai lá tentar quebrar todo o padrão de espacidade dele, né, de hipertonia dele, quebra e vem alguém entrar e o paciente trava de novo. E aí eu falando isso, se vocês tiverem um paciente assim, provavelmente vocês vão lembrar de situações que aconteceram e falar, caraca, aconteceu isso comigo uma vez. E aí a gente começa a perceber o quanto o ambiente influencia. Se o paciente precisa, eu quero dar feedback visual para ele. Ó, seu fulano, vamos fazer o exercício assim, assim, assado. Olha pro exercício, olha aqui, seu fulano, presta atenção. Aí tá cheio de gente. Aí uma pessoa começa a conversar do lado. Aí o paciente faz o quê? Aí você fala, seu fulano. Ah, tá. Aí vira de novo. Ele não te dá resposta. Ah, seu fulano é muito difícil. Ele não consegue fazer os exercícios. Não, ele não consegue fazer os exercícios porque nem tentou. Ele está completamente desconectado da sua sessão. Ele está completamente desconectado do seu comando verbal. Ou você está lá, a pessoa está lá no estágio. Ah, vamos atender em dupla. Aí vem uma dupla lá da direita. Seu fulano faz isso. Aí a outra, seu fulano, então faz isso aqui. E aí fica duas pessoas falando na cabeça do paciente. Duas pessoas falando ao mesmo tempo, o paciente não atende ninguém. Ou comandos verbais com muita repetição.
Vamos, seu fulano, vamos, seu fulano, vamos, seu fulano. E não dá tempo dele processar a informação, tem que lembrar, o paciente está com a capacidade de compreensão alterada. Mesmo que leve, está alterada, ele acabou de ter uma lesão. Ele teve um processo inflamatório no encéfalo dele. Não está normal, gente. Não é normal. Não trate como se fosse uma pessoa qualquer, que não é. Tem as suas dificuldades e a gente tem que entender isso. E aí a gente tem que entender isso na hora de dar o comando do paciente. E em casa as pessoas ficam nervosas, mas o paciente, o processamento dele, você fala, dá um comando, espera, vê a reação, fala de novo, dá um comando, espera. Quando o paciente, você perceber que ele conectou, e eu estou falando isso para pessoas que têm uma dificuldade da compreensão, que é muito comum às vezes no paciente AVC. Aí você entra com o estímulo, com a facilitação. Agora vamos, seu fulano. Aí você entra. Entendeu? E o tátil. Meu paciente é hipotônico. Pac! Aí que você tem que pôr a mão dele. Mão tranquilinha. Não, firme. Pegada. Travar. Pressão. Quero o movimento do braço, quero o movimento do ombro. Trava, dá estímulo no músculo, faz um movimento no sentido inserção, origem. Quero o movimento, quero a ativação do meu bíceps, então vou ativar o bíceps. Quero a ativação do meu tríceps, então vamos ativar. Posso usar essa pegada forte no meu paciente de espasticidade? Depende. No músculo espástico, não. Se você fizer isso no seu músculo espástico, no músculo espástico do paciente, você vai aumentar o tônus dele. Então você faz no antagonista, porque você quer ativação do tríceps, para que ele faça extensão do cotovelo. Então bora utilizar. Eu posso ativar o movimento entrando com essa pressão e o gelo, porque o gelo é o estímulo térmico ainda. Então eu entro com a pressão para fazer o movimento naquela musculatura que eu quero que ela seja ativada. Certo? Para gerar uma facilitação para ele da ativação do grupo muscular. Se eu deixo ele solto, estende o braço, vamos, que ele está hipertônico ali. Estende o braço, olha, alcança esse objeto aqui, ó, pega aqui na minha mão. E aí ele está solto, ele tem dificuldade. Vem aqui no cotovelo, no tríceps, firma. Bora, seu fulano. Ou você põe uma resistência atrás da mão dele. E no tríceps. E faz ele fazer o movimento e dar a direção. Aí você vai ver como que modifica o movimento. Como que ele modifica a resposta. Modifica completamente. Porque agora você facilitou e você deu a direção. Ele não tem consciência, mas o processamento da informação sabe. É esse o caminho, ele está me dando a direção. Você está guiando o seu paciente. Sem fazer por ele, fazendo com que ele faça ativamente. Fazendo com que ele faça ativamente. Certo, gente? Então, o estímulo tátil, comando verbal, ele vai influenciar na resposta do seu paciente. O ambiente que você coloca ele vai influenciar na resposta do seu paciente. A forma como você vai trabalhar o exercício dele vai influenciar na resposta do seu paciente. Vai facilitar ou vai dificultar. A forma como você inicia os exercícios, se você vai iniciar pelo distal ou pelo proximal, vai influenciar. Se você vai trabalhar uma instabilidade ou não vai trabalhar, vai influenciar. Se vai começar a casa pelas paredes ou se vai começar pela coluna de sustentação, isso vai influenciar na resposta dele, na facilidade ou na dificuldade. Se você está gerando vantagem mecânica ou desvantagem mecânica dentro do exercício, vai interferir na resposta dele. Entendeu? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Quer dizer então que se eu quero fortalecer o lado direito, eu empurro pela direita. Não é fortalecer, eu quero a transferência do meu paciente. Eu quero que o meu paciente transfira o peso para o lado plégico, ele está transferindo para o lado bom. Então se o lado bom dele é este lado, e ele está jogando lá para cá, e eu quero que ele transfira para o outro, se eu pegar e empurrar o lado bom dele para ele ir para o lado comprometido, a tendência é que ele me empurre de volta pela questão da física mesmo, ação-reação. E por conta do estímulo tátil que eu estou dando. Eu estou dando o estímulo tátil numa direção
que ele vai me empurrar na direção oposta. Então a tendência dele é me empurrar mais ainda para o lado bom. E aí o que eu quero que ele faça? De forma ativa. Não é eu empurrar ele. Não quero empurrar meu paciente. Eu quero que ele se coloque naquela posição. Eu quero que ele faça a transferência. É diferente ele fazer a transferência do que eu empurrar e colocar ele lá à força. Principalmente porque se eu estiver empurrando, ele estiver me empurrando no lado contrário, a ativação dele está toda na direção oposta do que eu quero. O que ele está mandando de informação para o centro suprassegmentar é que a força que ele está fazendo é do lado bom, ainda para descarregar peso ainda mais para aquele lado. É essa informação que você está mandando, fazendo ele enviar para o centro suprassegmentar. Se eu quero modificar padrão postural, padrão de movimento, resposta motora do meu paciente, eu tenho que ter o máximo de ativo possível. E o máximo de ativo não é eu colocar ele na posição, é eu fazer ele ficar na posição, criar consciência corporal, mudar a imagem corporal, dar mais percepção do lado e fazer ativação dos grupos musculares que vão ser responsáveis por fazer para que ele faça essa transferência. Então, aonde que eu venho? Eu posso vir no ombro, posso vir lá na pelve do paciente, lá no quadril, do lado afetado. Se eu empurro ele mais para o lado bom, a tendência é que ele vá me empurrar. E aí eu preciso sentir a resistência. Não é empurrar forte, mas é dar uma pressão e falar para ele, empurra a minha mão. Empurra a minha mão. E aí você põe a mão dele lá no quadril. Eu vou colocar aqui no ombro para vocês entenderem, tá? Empurra a minha mão. E ele começa a empurrar. Aí você sentiu a resistência. Não sai do lugar. Não deixa eu te mexer. Ah, tá difícil. Não deixa eu te mexer. Tá? Não deixa eu te mexer, não sai do lugar. E aí você vai fazendo força, ó, vai entrando musculatura. Não deixa eu te mexer, não sai do lugar, não sai do lugar. E aí você começa, ó, não sai, volta. E ele começa a te empurrar. Aqui ele está te empurrando. Aqui ele está fazendo força para o lado comprometido. Aqui ele está ativando as musculaturas do lado comprometido. Aqui ele está ganhando consciência corporal de todos os músculos desse lado que vão fazer o movimento para a transferência de peso dele. Só que eu começo com o meu paciente numa posição, por exemplo, na transferência de peso de pé, desde a postura lá embaixo. Eu vou fazendo isso com ele desde lá de baixo. Para na hora que ele chegar lá na postura alta, que ele está contra a gravidade, que ele tem uma força tentando jogar ele para baixo, que ele tem que lutar para ficar contra ela, que ele tem que gerar muita compensação, ele vai precisar de menos compensação, e mesmo que ele tenha ainda dentro da sessão essas compensações, quando você encosta a mão no paciente e dá o estímulo, ele já foi treinado desde as posturas mais baixas, desde os exercícios anteriores, a gerar aquela resposta. Ele já sabe como gerar a resposta. Você já ensinou ele a gerar a resposta. Você repetiu várias vezes esse estímulo. O cérebro dele, o encéfalo dele processou a informação. Isso é uma reprogramação neuromotora que você foi trabalhando com ele. E quando você chega na posição onde ele tem que mais dificuldade, né? Ele tem mais dificuldade de ficar, e você já dá o estímulo, ele já tem mais facilidade de te dar a resposta, porque ele sabe inconscientemente qual é a resposta. Quais grupos musculares vão ter que agir, quais articulações estão envolvidas, qual que é o movimento. E quando você põe a mão, automaticamente ele te empurra. Automaticamente ele empurra. Sem você precisar falar nada. E se ele não estiver te empurrando, faça o exercício. Não deixa eu tirar do lugar. Segura, não deixa eu mover. Aí você sente a resistência dele. Quando você sentir a resistência dele, fala, me empurra mais, me empurra mais. Aí eu preciso falar a direção? Não, eu estou dando a direção. E aí você tem que ficar de que lado? Do lado que você quer o movimento. Aonde tem que estar o seu braço? No sentido do movimento que você quer. Se você ficar com o braço assim e você está posicionado atrás do paciente, você vai ter um alinhamento ruim. E pode ser que você esteja fazendo um movimento em outra direção. Então, ter a direção do profissional, do fisioterapeuta, é fundamental. Porque ou você facilita a resposta do paciente, ou você dificultou a resposta e acha que a culpa é dele. Era o que aconteceu naqueles exemplos que eu dei dos alunos.
Eles se posicionaram de uma maneira, ou eles se posicionaram de uma maneira errada, ou eles deram um estímulo numa direção errada. Errada no sentido que eles queriam. Eles queriam o movimento numa direção, deram o comando verbal para aquela direção, mas o estímulo, a direção do movimento do estímulo tátil foi para outro. E aí o paciente respondia ao estímulo tátil. E é incrível. E é incrível. E é isso que a gente vai dominando, vai gerando respostas ativas do paciente. Por isso que a resposta é muito mais rápida. Por isso que a neuroplasticidade é muito maior, muito mais rápida, é mais eficiente. São pontes mais fortes, conexões em maior quantidade, numa eficiência maior. Porque eu não estou fazendo de forma passiva, não estou colocando meu paciente no lugar, não estou fazendo por ele, estou fazendo ele gerar respostas. É diferente. E aí eu preciso gerar facilitações. Como identificar distonia de tônus no paciente? O paciente, no caso da distonia de tônus, ele uma hora está flutuando, uma hora o tônus está alto, outra hora o tônus está baixo. São lesões específicas, tá? De alguns pacientes. Normalmente o paciente que tem uma distonia é um paciente que tem lesões no núcleo da base. Tá? Pode ser por conta de um AVC, que foi no núcleo da base gerar uma distonia? Pode. Pode ser por alguma lesão neurológica genética? Pode ser no nascimento, que é muito comum em criança, que nasceu com atetose, teve uma atetose por conta da lesão no nascimento, né, atraso no nascimento, a criança entrou em sofrimento fetal. E aí o que é essa flutuação de tônus? Vocês já viram que muitas vezes as crianças elas crescem. Então, às vezes, você vê, principalmente no interior, uma pessoa caminhando na rua ou com alguém, e a pessoa está assim, ó, ela está se contorcendo. Por que ela se contorce? Ela se contorce porque uma hora o tônus sobe, e ao mesmo tempo que ele vai além do normal, ele cai abaixo do normal. Então, ele não fica um tônus estável. Então, quando ela tenta um movimento do braço, sobe, vai de uma vez, cai de uma vez, e aí ela vai meio que lutando com esse tônus. Tá? E aí ela tem dificuldade de se organizar, por isso ela fica, né, desequilibrando e se contorcendo, porque ela está desequilibrando, desorganizando, desalinhando e tenta corrigir. E aí uma hora o tônus só, e aí é do corpo inteiro. Inclusive da língua, inclusive da fala. Então quando ele tenta falar, ele tem dificuldade porque a língua é o músculo, a respiração fica invertida e aí ele tem dificuldade da fala. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, eles têm bom cognitivo. Eles entendem o que a gente fala, eles compreendem, eles conseguem, eles estudam, só que ele às vezes não consegue falar, expressar por conta dessa dificuldade. E escrever também por conta da motricidade. Mas eles conseguem estudar, eles conseguem evoluir e eles têm o cognitivo de boa, né? Não vou falar que é perfeito, mas tem um cognitivo muito bom. Mas tem toda essa alteração. E as pessoas acham que esses pacientes não entendem nada, tem um cognitivo alterado. Não tem, não. A dificuldade deles é pela flutuação de tons, tá bom? A falta de ar num paciente que tem o tônus mais alto é por conta das sequências do AVC. Tem que identificar o que é essa falta de ar. Porque vamos pensar, eu já falei para vocês, a gente tem a mania de pensar no AVC, pensar em tônus e força. E não é só isso, é um dos fatores. Eu fiz uma live falando dos comprometimentos do AVC. Outra coisa que a gente não associa, não lembra. A gente sabe, ele tem um lado afetado. Beleza. E aí a gente pensa quando em um lado afetado, braço e perna. Mas e o tronco? E os músculos desse tronco? E os músculos da coluna do lado afetado? E os músculos da parede abdominal do lado afetado? E os músculos da costela do lado afetado? Então, a capacidade respiratória está alterada? Tá. A expansibilidade da minha caixa torácica está afetada? Tá. Ele vai ter um comprometimento respiratório ali? Vai. Tem que trabalhar? Tem. Se tiver muito alterado, tem que trabalhar a mobilidade, a expansibilidade, a ativação desses músculos.
Não é só braço e perna no paciente, não, tá? Agora tem que ver o caso, entender o que é o caso dessa falta de ar. Principalmente situação de estresse. Aí tem que ver, pode ser por causa da ansiedade, né? Que gera e a pessoa acaba ficando com essa falta de ar. Minha sogra teve um AVC e tem lado esquerdo paralisado. Estamos na físio com ela. Suas informações estão sendo muito úteis. Ah, que bom, que bom. Espero que esteja ajudando de alguma forma, né? Dando uma luz, uma lucidez, um caminho aí para vocês. Priscila, fantástico, tomando isso. E a Caramelo Lu colocou aqui, a físio dela é semanal. Qual frequência de exercício é ideal? Gente, num paciente neurológico, dependendo do grau, a gente tem que tomar um cuidado de não sobrecarregar demais. Então, fala assim, vou fazer todo dia. Depende, às vezes todo dia é muito pesado. A gente tem que dar um período de descanso para o paciente, tá? Por isso que a orientação da família em casa é muito importante. Não é só na terapia, mas é um processo, um trabalho que tem que ter continuidade em casa. Não dos exercícios, mas do manejo com o paciente. E aí, muitas vezes a pessoa fala assim, estou fazendo uma vez na semana. Aí é muito pouco. É muito pouco. O ideal seriam umas 3 vezes, no mínimo 2. O ideal, pelo menos 3. E com intervalo. Não é 3 assim, terça, quinta e sexta. Não. Então prefiro uma segunda, quarta e sexta, uma terça, quinta e sábado, para ter um espaço de descanso e para não ficar uma distância muito grande entre a última da semana e a primeira da semana seguinte. Não ficar nem uma distância muito grande de uma semana para outra, nem um espaço muito curto, né, muito próximo, dentro da mesma semana, tá bom? Humberto colocou aqui, técnico de enfermagem, eu estou aprendendo muito, que bom, que bom. A ideia é essa, a ideia é trazer clareza, destravar o raciocínio de vocês para esse processo de reabilitação dos pacientes de AVC, porque, gente, tem muito paciente. Tem muito paciente, a população está envelhecendo, o AVC se tornou uma das principais sequelas, a principal causa de morte, antigamente era o coração, hoje se tornou AVC, então tem muita lesão de AVC, tem muitos problemas, está tendo muito caso, e ainda acontecendo caso não só com pessoas mais velhas, com pessoas mais jovens, então tem muita necessidade de cuidar, a gente precisa realmente saber como lidar da melhor forma possível para trazer uma melhor resposta para o paciente no menor tempo possível, porque quem tem dor tem pressa. Gente, no mais, fiquem com Deus, até a próxima live, até quinta-feira que vem, e acompanhem, tá? Indique o canal do Instagram, no YouTube, para outras pessoas, sigam lá, compartilhem os vídeos, porque tem muita sacada, e quanto mais compartilhar, mais esse conhecimento chega a outras pessoas também, tá bom, gente? No mais, fiquem com Deus, tudo de bom. E não se esqueça, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe esse vídeo.